Jó 42, verso 5 diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mais uma vez. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor meu Deus, fala conosco. Fala aos nossos corações. Toca no Senhor de uma forma surpreendente, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos com o coração aberto para ouvir a Tua palavra, para aprender mais uma vez do Senhor. Revigora, Senhor, as nossas forças. Fala mais uma vez aos nossos corações, Pai. E esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Podem se assentar, irmãos. Aqui nós vemos quando Jó responde o Senhor. Nós sabemos que o livro de Jó, ele nos conta da história de tudo que aconteceu com Jó. Jó foi um homem que ele tinha uma fé que era inabalável no Senhor. Mas ele foi provado de uma forma surpreendente também. No mesmo dia, Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, perdeu casa, perdeu gado, perdeu tudo. E muitos falam, né, da mulher de Jó, perdeu tudo, mas não perdeu a mulher. Mas a mulher de Jó também estava um pouco preocupada, porque naquele mesmo dia ela também havia perdido tudo. E cada um tem uma experiência com o Senhor, cada um sabe como chegar diante do Senhor. O Senhor, Ele fala e Ele trata conosco de formas diferentes. Como Ele trata comigo, Ele não trata com meu esposo. E nós vemos aqui quando Jó diz para o Senhor isso: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó só conseguiu falar isso, expressar isso, porque ele estava passando por uma grande luta. Ele estava passando por uma situação horrível. Em dado momento da vida dele, Jó, ele abomina até o dia que ele nasceu. Mas ele sabia onde estava a confiança dele. Ele sabia que a confiança dele estava em um Deus que era inabalável. Ele sabia que quando ele falava com o Senhor, ele orava e pedia algo para Deus, o Senhor era fiel e era capaz de fazer tudo acontecer. Amém? Quando ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, são experiências que nós temos. Às vezes nós passamos a nossa vida toda só vendo as pessoas serem abençoadas. E nós esquecemos de olhar para nós e falar e agradecer ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos dado. Como também nós somos abençoados. Nós temos o fôlego de vida, nós temos a vida. Nós temos tudo que o Senhor nos proporciona e nos dá. Então nós somos muito abençoados. Às vezes você não está no patamar que você queria, que você gostaria. Mas agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Se você continuar agradecendo, o Senhor ainda vai fazer muito mais. Amém? Quando Jó diz isso para o Senhor, eu olho para essa palavra e isso me faz lembrar da nossa caminhada com Cristo. Desde que você nasceu, desde quando você foi apresentado ao altar do Senhor, desde o dia que você desceu as águas do batismo, ou desde o dia que o Senhor selou você com o batismo no Espírito Santo. Não importa as circunstâncias, mas em todos os momentos você tem experiências para contar com o Senhor, para contar que o Senhor fez na sua vida. Todos nós temos experiências que são diárias com o Senhor. É ou não é assim, irmãos? Todos os dias nós temos experiências diárias com Ele. Desde o momento em que nós acordamos e nós vamos dormir, nós temos experiência com o Senhor. E quando nós estamos dormindo, o Senhor está cuidando de nós. Você já parou para pensar que nós temos um Deus tão zeloso, que quando nós estamos dormindo, descansando, Ele está cuidando de nós? Ele está cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, dos seus netos, da sua geração. Ele está cuidando de nós. E aqui, nós olhamos para a história de Jó e nós vimos o quê? Ele foi tão provado, mas ele não negou a fé dele no Senhor. Ele não negociou a fé dele com ninguém. Ele não negociou a presença que ele tinha do Senhor dentro dele. Ele passou, ele persistiu, ele insistiu, porque ele sabia que Deus tinha mais para dar para ele. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, a palavra diz para nós que nós não devemos olhar para trás. O que ficou lá atrás ficou.
viveu, são experiências que nós carregamos para o resto da nossa vida. Algumas pessoas falam que quem vive de passado é museu, e é verdade. Nós vivemos no presente. E o presente é um presente de Deus para as nossas vidas. O presente é um presente do Senhor para nós. Quantas pessoas hoje não tiveram oportunidade de acordar, estão na glória? Quantas pessoas queriam estar aqui na igreja e não podem estar porque estão num leito de hospital ou estão impossibilitadas de vir à igreja? Mas você está aqui, então agradeça ao Senhor pelo privilégio da vida. As lutas que nós temos, irmãos, são para forjar o nosso caráter. A luta forja o nosso caráter. E a luta molda o nosso perfil de guerra. Você já parou para pensar nisso? E como que, você vai perguntar, como, pastora, que você sabe que isso daí, que esse negócio aí de luta que vai moldar o perfil de guerra? Porque Deus, Ele conhece o nosso interior, amém? Deus, Ele sabe a nossa limitação também, amém, irmãos? Deus sabe, no íntimo lá da nossa alma, Ele sabe quais são os nossos temores, quais são as nossas limitações, o que a gente faz porque faz mesmo, porque quer agradar o Senhor, mas aquele que a gente faz só por obrigação. Deus, Ele conhece o nosso caráter. Mas se você olhar a palavra do Senhor lá em Provérbios, no capítulo 24, no verso 10, Ele diz assim. Eita, será que eu marquei errado? Não, está aqui. Provérbios 24, 10 diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Tem a canção que a gente gosta de cantar, eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Nós cantamos essa canção. E eu falo que é uma canção profética, é uma canção de guerra, porque nós estamos declarando, eu não vou desistir. Eu vou clamar, clamar até o céu abrir. Eu estou dizendo para o Senhor, eu não vou sair dessa posição até o Senhor até o Senhor me responder. Eu vou ficar aqui. Esses tempos atrás aconteceu uma situação, eu falei para o pastor, eu vou orar então, nós vamos orar. Porque eu fiquei muito brava, Richard, com a situação. E eu falei, então, eu vou orar. Nós vamos orar, 3 horas da manhã. Falei, nós vamos orar uma semana para Deus responder. E ver o que é para a gente fazer. E aí eu fiquei olhando para a cara do pastor assim, eu falei, mas e se uma semana Deus não responder, o que a gente faz? Eu fiquei nessa dúvida. Aí eu falei, se uma semana Deus não responder, o que a gente vai fazer? Aí ele olhou para mim e falou, vamos continuar orando. Óbvio, né, pastor Adilson? E aí, irmãos, a gente continua orando. Por quê? Porque Deus ainda não respondeu, mas as coisas já estão acontecendo. A resposta ainda não veio do jeito que a gente estava esperando, mas o céu já começou a se movimentar. Então eu quero dizer para você, um dos passos para o seu sucesso é orar e confiar no Senhor. Entregar para Ele. E a gente ora e eu lembro da canção. E eu falo, Deus, eu vou clamar até o Senhor responder. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É aí que eu vou estar. Que você também faça dessa forma. Canalize, irmãos, as afrontas de Satanás. Canalize para o Senhor. Não perca a estribeira. Eu sei que às vezes dá vontade, muito se fala do espírito de Pedro. Mas não perca as estribeiras. Entregue para o Senhor. Fala, Senhor, está aqui, ó. A vontade é de brigar. Mas você vai brigar com Deus. Amém, irmão? Como que vai brigar com Deus? Você vai falar, Deus, resolve aí que o problema é teu. Agora eu estou dando o problema para o Senhor, é o Senhor que vai resolver. Tira das suas costas, você vai ver que você vai andar até mais leve. O Senhor tem prazer em nos abençoar e Ele faz o quê? Guerreia por nós. Então, irmãos, entrega na mão dEle e deixa lá que Ele vai fazer. Continua orando e confiando, Deus vai fazer. A minha sogra sempre fala que às vezes ela chega na casa dela e ela olha e fala, ai Deus, você está vendo o que está acontecendo, né? Você está vendo, então resolve aí. Deus é fiel para cumprir. Ele vai fazer. Quando nós estamos passando pelas lutas, nós olhamos para Provérbios 24, 10 e nós lemos o quê? Essa aqui é a forma como nós vamos lidar com os problemas da nossa vida.
Se nós nos mostrarmos fracos, desanimados, a nossa fé vai ser, piquitica. Mas quando eu sei a quem eu sirvo, quem é o meu Pai, quem é o Deus que está no céu, aí fica tudo mais fácil. Então, quando as dificuldades aparecerem na sua vida, ela vai servir para revelar a natureza da sua força. A dificuldade que aparecer vai revelar a natureza da sua força. Não desanime diante das lutas e das dificuldades. Não desanime. O Senhor é o Deus que está conosco em todos os momentos, nas lutas, nas dificuldades. No momento de alegria, de tristeza, de bonança, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Mas, quando a dificuldade vir, se revele mais forte que ela. Se revele maior que ela. Por quê? É o poder do Senhor que habita em nós, que opera através das nossas vidas. É o poder do Espírito Santo de Deus que opera em nós, que vai fazer você vencer e romper em nome de Jesus. Segundo ponto, segundo passo. Você precisa agradecer ao Senhor e permanecer nele. Nós olhamos para a palavra do Senhor lá em Lucas 17, quando fala que o Senhor curou. Lucas 17, e o Senhor Ele cura 10 leprosos. E o que acontece? Só um volta para agradecer a Ele. Quando o Senhor faz algo por nós, nós temos que ser gratos a Ele. Quando Deus faz algo para nós, nós precisamos engrandecer e agradecer o nome dEle. Às vezes as pessoas recebem algo do Senhor e se esquecem do que Ele fez. E aí eu digo para você, Deus deixa de abençoar essa pessoa? Não, Deus faz o milagre. Agora, o que eu vou fazer com a bênção que o Senhor me deu? Como eu vou honrar o Senhor com a bênção que Ele colocou nas minhas mãos? Nós temos visto pessoas que são gratas ao Senhor. E Deus faz o que com elas? Continua abençoando. O Senhor olha para mim e para você e continua prosperando. O Senhor olha para mim e para você e fala, eu vou dar mais, eu vou abençoar mais. Eu vou continuar honrando. Porque primeiramente nós temos que priorizar o Senhor. Primeiramente nós temos que ser gratos ao Senhor. Tem a canção que nós gostamos de cantar que diz, sou grato por tudo que tenho. E quando nós declaramos a canção, nós estamos colocando tudo é tudo no pacote. Nós estamos falando que somos gratos por aquela pessoa que está lá se levantando para provar o nosso caráter, para provar quem nós somos em Cristo. Nós estamos orando pela situação difícil que está acontecendo naquele momento. Irmão, se você está passando por alguma situação difícil, e você sabe que você está no caminho do Senhor, fazendo a vontade dEle, fazendo tudo o que é certo, e as coisas estão acontecendo, continue firme, orando e confiando no Senhor. O Senhor, Ele não abandona os seus filhos. O Senhor, Ele não esquece dos seus filhos. A palavra diz que, por mais pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, o Senhor, todavia, não esquece de nós. E aí eu te pergunto, como que uma mãe vai esquecer de um filho? Mas a palavra diz isso. Mas o Senhor nos dá a garantia que Ele jamais vai esquecer de nós. Então permaneça firme no seu propósito, confiando no Senhor. Quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, continue agradecendo e permaneça no propósito do Senhor. Às vezes, nós estamos cansados e sobrecarregados. Às vezes nós estamos exaustos porque a demanda do dia é muito grande. Nós temos que fazer tantas coisas durante o nosso dia. Temos o trabalho nosso para lidar. Temos a nossa casa para lidar, a família para lidar, as coisas que nos cercam para lidar. Tantas coisas precisamos fazer. E aí às vezes algumas pessoas falam o quê? Ai, estou tão cansada dessa vida. Ai, eu quero sumir. Irmãos, não fale isso. O Senhor te deu a vida. O Senhor deu tudo aquilo que você tem. Se você está cansado, exausto, agradeça ao Senhor e peça para Ele renovar as suas forças. Está cansado, dá uma descansadinha e continua. Lembre-se do dia que você orou para ter tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos.
Eu estou falando de filhos, irmãos, porque vocês sabem que eu tenho 2 bebês lá em casa agora. Na verdade, 4, né? Mas 2 que são pequenininhos. E demanda muito tempo. E quando eu vejo os meus filhos, agora o Vincenzo está numa fase que ele entra nos armários, que ele sobe no sofá, que tá uma beleza. Né? Esses dias pegou a escada, a pastora Dilson começou a subir, eu falei, meu Deus, ainda bem que tem tela em tudo. E aí eu falei, eu sou grata ao Senhor, porque o meu filho pode andar, pode brincar, pode às vezes fazer as birras mesmo, porque faz criança, né? Não é um bebê reborn, é uma criança ativa. Chora, faz birra. E a gente tem que ser grato. Quantas crianças não podem fazer isso? Quantas crianças as mães choram porque queria pelo menos que o filho pudesse andar? Seja grato ao Senhor. A nossa boca tem que ser uma boca profética. O Senhor nos chamou para sermos o quê? Adoradores dele. Eu não posso ser só adorador do Senhor aqui na igreja e lá na casa não adorar ao Senhor. Porque se eu não adorar ao Senhor na minha casa, eu não estou adorando o Senhor, eu estou adorando. Aí vocês ficam na ideia de vocês aí. A nossa casa precisa ser uma extensão do céu. Uma extensão da igreja. Os nossos filhos têm que amar estar na casa do Senhor. O seu esposo precisa amar, a sua esposa precisa amar também estar na casa do Senhor. A nossa família precisa amar estar na casa do Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, semear é doído. Não é fácil semear. Se você olhar no mundo físico, você tem que ir lá. Dependendo de como está o terreno, você vai arar a terra. Você vai tirar aqueles carrapichos que você tira agora. Se der uma chuvinha, daqui a pouco volta de novo. Você fala, mas de novo? É ou não é assim, irmãos? Quando tinha o jardim aqui na frente, gente, ó, os irmãos ficavam a manhã inteira no sábado tirando as batatinhas. Dava uma chovidinha, né, Ri? Aí, de novo, fala, meu Deus do céu. A gente que é mulher já olha e fala, o cabelo da gente não cresce assim tão rápido. Não é verdade? Da Cristine cresce. Glória a Deus. É assim, irmãos, semear dói. Mas quando você começar a colher, irmão, você nem lembra. Você nem lembra da lágrima que você semeou lá atrás. Você lembra do tanto que vocês choraram quando Anthony nasceu? Não lembra. A palavra diz que a mãe, ela sente as dores do parto. E aí quando o bebê nasce, acontece o quê? Olha para a criança e fala, meu Deus, ai, se o marido falar que quer ter outro logo em seguida, não faça isso, irmão, espera um pouco. Mas assim, a hora que você olha para o bebê, você fala, ai, que coisa linda, meu filho, ai. Mas na hora que estava lá, não tem nenhuma grávida aqui, glória a Deus por isso, ainda não tem. Mas na hora que estava lá, irmã, você sabe como é que é desse jeito. Quando você olha para o seu milagre que nasceu, você esquece. Mas não esqueça de ser grato. Esqueça a parte ruim, mas não esqueça de ser grato. Tudo aquilo que você orou vai acontecer na sua vida. Permaneça firme no propósito do Senhor. Continue confiando no propósito do Senhor. Às vezes coisas que nós semeamos lá 10 anos atrás, 15 anos, estão acontecendo agora. E quando nós olhamos, nós somos gratos ao Senhor. Por quê? Porque Deus sempre esteve nos nossos dias. Quando nós pegamos aqui o nosso projeto de vida. E irmãos, eu esqueço, estou esquecendo muito das coisas, então o que eu faço? Eu estou tirando foto. Obrigada, minha linda. Deus abençoe. Então eu tiro foto. E aí, de vez em quando eu vou olhar os projetos. E eu vou olhar e eu falo, meu Deus, ó, Deus já fez. Olha como Deus é lindo. Por quê? Porque Deus sabe da intenção do nosso coração. E aí quando nós aplicamos, de fato, colocamos para fora e escrevemos, Ele olha e fala, agora é a hora de abençoar. Então, escreva o seu projeto de vida. Isso aqui é profético, irmãos, e é bênção para as nossas vidas. Para a gente lembrar onde nós estávamos e onde nós estamos e onde nós vamos chegar. Projete isso. Ó, na campanha o pastor falou, no encerramento da campanha, ele falou, pega o envelope e marca lá
o seu dízimo, a sua oferta que você quer entregar? E eu lá em casa já fui escrevendo. Como que Deus vai fazer isso aqui? Chegar nesse valor? Não sei. Mas que Ele vai fazer, eu sei que vai. Não existe nada impossível para o meu Deus. Nada. E quando nós confiamos nele, oramos com propósito. Tem que orar com propósito. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: ore com propósito. Deus vai abençoar em nome de Jesus. Terceiro passo para o sucesso: continue sendo grato. Continue orando. Continue confiando no Senhor. Permaneça onde o Senhor te colocou. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Fixe os olhos no Senhor. No ano de 2022, foi 2022, 2021, o lema da nossa igreja era prosseguindo para o alvo. Quantos lembram? E nós falávamos o quê? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. O alvo não mudou, irmãos. O alvo continua sendo Cristo. Ele é imutável e inabalável. Ele permanece na mesma posição, fiel. É lá que nós vamos chegar. O final da nossa carreira está em Cristo Jesus. O resultado dos nossos problemas é Ele que tem a solução. A vida que nós precisamos e queremos está nele, Ele é a vida. A resolução dessa situação impossível que você está enfrentando está em Cristo Jesus. É só Ele que pode fazer as coisas acontecerem. É só Ele que pode fazer esse cenário mudar. É só Ele que pode realizar. E se eu sonho, eu projeto, eu coloco diante do Senhor, eu vou te dizer algo: Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Não existe diagnóstico acima do nosso Deus. Não existe situação que abale o nosso Senhor. Não existe. Ele é fiel para cumprir. Continue orando, continue confiando, continue entregando, continue consagrando ao Senhor, continue crendo. Ele não muda e Ele não falha. O lema da nossa igreja é Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos confiar, profetizar, declarar, continuar orando, jejuando, semeando, confiando que Ele é fiel para fazer a diferença na nossa vida. Você é a diferença. O Senhor, Ele te colocou nessa terra. Não foi por um acaso, não foi por um erro, não foi porque... Não, Deus já tinha estabelecido um propósito sobre a sua vida. Permaneça no propósito. Irmãos, eu vou contar algo para vocês. Às vezes nós ouvimos coisas na nossa infância que nós achamos que não faz diferença na nossa vida. Mas a partir do momento que a gente vai crescendo, aquilo começa... É igual o pastor sempre fala dos dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados, eu achava, Kleber, que era um negócio... um dardão, daqueles que você joga assim, ó. Irmão, eu sei que vocês estavam com saudade. E não é aquele que você fica... Que tem um negócio lá, eu esqueci o nome daquilo. Os dardos inflamados do maligno é só um negocinho assim que... Nossa, você acha que é um mosquito? Nada. Né, dona Clarice? Você só dá um negocinho e você fala, o que é isso? Às vezes é igual um borrachudo, que fica lá, pontinho vermelho, você fala, eita. Às vezes tem coisas maiores. E aí eu ouvi muito, era uma brincadeira. Quando eu nasci, estava empatado. 7 meninos e 7 meninas. E eu nasci. E aí eu nasci, glória a Deus, menina. E aí eu desempatei para as meninas. Então eu passei muito tempo da minha vida ouvindo isso. Porque quando você nasceu... E eu sempre ouvi o quê? Que
Quando eu nasci, não teve festa. Não teve muita coisa. Mas quando meu irmão nasceu, nossa, meu pai fez festa. Se meu pai estiver assistindo, depois só vou ver no WhatsApp. Meu pai fez uma festa. Fechou lá um estabelecimento e só alegria. E durante muito tempo eu escutei isso. E não fazia sentido. Não fazia nada na minha vida. Aí a gente começa a crescer e tal. Aí eu comecei a ficar criando coisa na minha cabeça. E aí comecei a cuidar de pessoas. E eu falava, Jesus amado, o que é essa situação que eu criei na minha cabeça perto do que essa pessoa está vivendo? E Deus começou a me curar. De algo, irmãos, que eu nem sabia que eu precisava de cura, mas eu precisava ser curada disso. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque isso só foi possível através da oração e do cuidado com outras pessoas. Às vezes a solução que você precisa do seu problema, você está achando que é assim que vai acontecer. Deus, eu preciso disso. Aí o Senhor vai fazer assim, irmãos. Deus tem a forma dele trabalhar. Ele vai colocar pessoas que vai fazer você enxergar o seu propósito. Você vai entender que você veio para esse mundo para falar de Cristo. E eu quero dizer para você, não tem outro caminho, irmão. Você pode fugir, você pode fazer igual Elias fez, se enfiar lá na caverna. O meu Deus vai te buscar lá e vai trazer você para o lugar que você nunca deveria ter saído. É assim que Deus faz. Agora, seja grato ao Senhor por essas pessoas que vai fazer você enxergar seu verdadeiro propósito. E qual é o seu verdadeiro propósito? Adorador do Rei dos Reis. Foi para isso que o Senhor nos criou. Foi para isso que você veio para essa terra. Foi para isso que você nasceu na sua data de aniversário. Foi para isso que sua mãe e seu pai colocaram o nome em você. Foi para isso que você nasceu. Para ser adorador do Senhor. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E continuar falando do amor de Cristo. Você não é dos que retrocedem. Ore, seja grato, permaneça firme nos propósitos do Senhor. Se nós soubéssemos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, seria mais fácil a nossa caminhada, não seria, irmãos? Se você pudesse saber o que vai acontecer, por exemplo, amanhã. Mas aí, onde fica o livre-arbítrio? Nós precisamos nos lançar sempre na presença do Senhor, confiar nele. Como diz a palavra, crer no Senhor, confiar que Ele é fiel para cumprir. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, ore sem cessar. E quando eu estou falando ore sem cessar, não que você vai ficar o tempo inteiro de joelhos agradecendo ao Senhor, mas tenha uma vida de oração e agradecimento ao Senhor. Ore por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, pelos livramentos que você não vê, pelos grandes livramentos que você vê, mas por aqueles que você ainda também não vê. O mundo espiritual, irmãos, não é igual esse olho que nós vemos, não é. O mundo espiritual é muito maior que isso. Não brinque de ser crente. Não fique fazendo concessões com Satanás. Não ache que, só esse negocinho aqui, ninguém está vendo. Deus está vendo tudo. Não, mas aqui só um negocinho aqui. Deus está vendo tudo. Satanás não entra pelas brechas enormes. Ele entra por qualquer brecha. Qualquer brechinha que você deixar lá, ele entrou. Senhor não. O Senhor, Ele pede licença. Não dê espaço para Satanás na sua vida. Permaneça firme nos propósitos do Senhor. Mate a sua carne quantas vezes for necessária. Mas saiba que Deus conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Aquilo que está lá dentro do nosso coração. Às vezes aquilo que você fala, não, isso aqui, deixa aqui. Não, o Senhor quer arrancar isso, quer curar você.
quer fazer tudo novo na sua vida, quer escrever uma nova história para você. Nossa, pastora, mas ele já está escrevendo. Ele está escrevendo todos os dias. Nós temos oportunidade do Senhor escrever um novo capítulo sobre as nossas vidas. Então permaneça firme no Senhor. Se coloque de pé neste momento. Deixa Deus tomar o curso da sua vida, irmão. Deixa Deus tomar o curso da sua vida. Deus, Ele não vai dizer nada para você que seja fora do propósito dEle. Deus, Ele não quebra princípios para nos abençoar. Ele não quebra, Ele não pega também atalhos para nos abençoar. O que Ele vai fazer no tempo dEle e da forma certa. Deus é um Deus ordeiro. O Senhor, Ele não brinca. E Ele não volta atrás na palavra dEle também. Deixa Deus tomar o curso da sua vida. Você orou. Você clamou, você buscou, você pediu, você agradeceu e você permaneceu. O Senhor vai te honrar em nome de Jesus.